Pessoal, na nossa aula de história de hoje, a gente vai falar sobre um lugar que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades de estar lá, que é sobre a nossa escola. Tenho certeza que todos vocês estão com saudade, assim como a tia também, certo? Bom, por tudo isso que está acontecendo, certo? A gente não está podendo estar presente na nossa escola, certo? Mas a gente está tendo encontros aqui online. Então vamos começar falando, explorando esse conteúdo. Então eu quero que vocês peguem um livro de história de vocês e abram aí na página 36 para a gente começar a exploração desse conteúdo, ok? Então vamos lá. A escola. A escola, ela também é uma comunidade. A comunidade escolar é formada pelos alunos, professores e funcionários da escola. A escola é o lugar onde as pessoas convivem, trabalham, trocam conhecimentos, descobrem coisas novas e interessantes e também se divertem. Sendo uma comunidade na escola, deve haver união, cooperação, respeito entre todos, e toda escola tem sua história. Bom, então a nossa comunidade escolar, certo? Ela é formada pelos alunos, professores e funcionários da escola, certo? Como nós somos uma comunidade, é preciso que a gente se respeite, se ajude, certo? É preciso que haja cooperação para que essa comunidade escolar possa caminhar adiante, ok? Então, existem algumas diferenças. Vocês, alunos, vão à escola para estudar, certo? E professores e funcionários vão à escola para trabalhar, ok? Mas não deixa de ser uma comunidade e todos um ajudando ao outro, ok? Bom, como eu tinha falado para vocês, toda escola tem sua história. Então, vamos ver aqui alguns dados da história de uma escola. Então, tudo que a tia vai falar aqui faz parte da história de uma escola. Quais são os elementos? O local e a planta escolhido para sua construção, a data da sua fundação, o seu patrono, caso o nome da escola faça homenagem a alguém, a data de início de funcionamento, os primeiros professores, alunos e funcionários e a primeira turma a se formar. Bom, pessoal, a escola, ao ser construída, ela precisa de cuidados especiais, como ventilação, iluminação, área de circulação, ou pátio de recreação, banheiros e demais dependências. Tudo deve constar em uma planta baixa desenhada por um arquiteto. Bom, pessoal, então a escola, para que ela tenha um bom funcionamento, ela deve ter ventilação, iluminação, ela deve ter salas de aula, deve ter banheiros, um pátio, não é? Deve ter uma cantina ou algo assim, certo? Então, a escola, ela deve ser oferecida a todas as crianças a partir de 4 anos de idade, de acordo com a lei número 12.796, de 4 de abril de 2013. Bom, então é uma lei que todas as crianças, a partir de 4 anos de idade, estejam matriculadas na escola, certo? E que sejam assíduos, ou seja, que frequentem o ambiente escolar. Tem pessoas que frequentam escolas públicas e tem pessoas que frequentam escolas particulares, mas o importante é que todos frequentem a escola. É muito importante, pessoal, é muito importante que a gente vá à escola. Tem muitas crianças ainda que não frequentam a escola por vários motivos, mas a gente que tem essa oportunidade, é muito importante que a gente não deixe, certo? Especialmente assim nesses tempos de pandemia, que a gente está tendo aulas online, é muito importante que a gente acompanhe as aulas, certo? Para que quando a gente voltar para a sala de aula, para que a gente não esteja com dificuldades e tudo, é importante que a gente se esforce para que a gente possa ter uma boa educação, para que a gente possa lá na frente ter um bom futuro, certo? Então é muito importante porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, de aulas assim à distância, certo? Isso é muito complicado, mas se a gente se esforçar, tudo dá certo, ok? Pessoal, as escolas, elas podem ser classificadas em públicas e particulares. As escolas públicas, elas são mantidas pelo governo,
As escolas particulares, elas são mantidas pelas mensalidades escolares pagas para que o aluno possa estudar nelas. Bom, então as escolas, elas estão divididas entre escolas públicas e escolas particulares. As escolas públicas, elas são aquelas que elas são mantidas, entre aspas, pelos governos. Por que entre aspas? Porque a gente paga os impostos, certo? E esses impostos que o governo recolhe, ele mantém as escolas. Então, de uma certa forma, as escolas são mantidas também com dinheiro nosso, certo? Dinheiro dos impostos que a gente paga. E já as escolas particulares, elas são mantidas com as mensalidades que o papai e a mamãe pagam, certo? E ali as pessoas, os administradores daquela escola, eles distribuem aquele dinheiro, pagar contas da escola, pagar funcionários, enfim, esse tipo de coisa. Muitas pessoas, elas trabalham na escola. Alunos, professores, diretor, funcionários, todos procuram manter a ordem e seguir regras, certo? Então, vocês têm as regras de vocês, escolares, certo? E nós, professores e funcionários, também temos regras a seguir, certo? Porque eu acho que as coisas não funcionam sem regras. Quanto mais as coisas elas têm regras, melhor se vai o funcionamento de um local, não só na escola, como em qualquer local de trabalho. Até mesmo na nossa casa, a gente tem regras, não é? Toda escola, ela tem suas regras e é preciso respeitá-las para que tudo funcione corretamente. Algumas dessas regras são horários de entrada, saída, cuidados e preocupação para evitar acidentes, forma de avaliação e etc. Bom, então algumas é preciso, certo, que a gente siga essas regras até para que se dê um melhor funcionamento e tudo, para que a gente tenha uma melhor convivência. Bom, a gente vai falar sobre essas regrinhas e tal um pouquinho, certo? Então eu vou citar umas regrinhas que a gente tinha quando estava lá na sala de aula, que desde o primeiro dia de aula que a tia falou pra vocês, não foi? Que eu não sei se vocês lembram, mas que questão de lugares, que você não podia chegar e sentar em qualquer lugar, que teria um mapa de sala e que todos teriam o seu lugar certo para se sentar, não é? E que só iria mudar no caso de alguma necessidade. Questão de conversa, que a tia falou que vocês não podiam conversar nos horários da explicação, no horário que tivesse copiando tarefa, certo? E que para isso a gente teria o nosso horário para conversar, para brincar. Então, assim, qual é esse horário? O horário do intervalo, educação física, certo? Então, eram lugares onde a gente agia diferente, certo? Lá na sala de aula a gente agia de uma maneira e no pátio a gente agia de outra maneira, certo? E que é preciso também uma regra, questão de não bater, certo? Eu sempre falei isso pra vocês. Não bater, não brigar com os colegas, respeitar todos. Eu acho que isso é uma regra não só da nossa salinha, mas como de todas as salas. Inclusive, há regras distintas para frequentar os diversos espaços da escola, ou seja, as pessoas devem se comportar de forma diferente, dependendo do espaço da escola onde elas se encontram. Por exemplo, é preciso fazer silêncio na biblioteca ou nas salas de leitura. Já na quadra ou no campo, é possível até gritar quando se está torcendo por algum time que esteja jogando. Bom, então como a tia tinha falado para vocês, em alguns lugares a gente age de uma forma, em outros lugares a gente age de outra forma, certo? Na sala de aula a gente tem que agir de uma maneira, no pátio ou quadra da escola a gente pode agir de outra maneira, certo? Bom, pessoal, o importante é que a gente possa respeitar todos, que a gente não brigue, certo? Porque isso é uma regra de convivência assim bem que a gente deve seguir sempre ao pé da letra, certo? Que a gente brigando, a gente não vai a canto nenhum. E sempre respeitar todas as pessoas, independente dela não ser igual a gente, independente de raça, independente de cor, independente de qualquer coisa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje, certo? Na próxima aula a gente vai ver os direitos e deveres na escola, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar.